Representando nosso querido secretário Davi Uip, secretário de Estado da Saúde, o doutor Heloísio Vieira Assunção Filho. Obrigado. Bom, inicialmente, gostaria de estar dando um panorama geral do financiamento da Secretaria de Saúde, né? Hoje a Secretaria de Saúde ela é financiado 73% pelo Tesouro do Estado, ou seja, os impostos acabam financiando 73% do orçamento da Secretaria. Temos aí também, em torno de 24%, recursos do governo federal. No entanto, esses recursos, que são gerados pela produção das unidades do Estado de São Paulo, né, acabam complementando esses recursos. Com essa crise financeira que o Brasil inteiro está sofrendo, uma área que tem 73% financiado com recursos dos impostos é onde acaba sofrendo os maiores problemas. No entanto, o Estado de São Paulo, as medidas que foram tomadas, foi inicialmente um contingenciamento no orçamento do Estado. No entanto, a área de saúde não foi afetada neste contingenciamento. Isto deu uma tranquilidade para que os gastos na área de saúde financiadas pelo imposto, né, não sofresse este contingenciamento. No entanto, a busca de mais recursos, tanto do governo estadual como os municípios, faz com que as nossas demandas sejam maiores do que os recursos disponíveis. Agora, a sensibilidade do governo do Estado na área de saúde, ela vem se realizando, deixando de fora a área de saúde num contingenciamento que está pegando todo o governo do Estado. No entanto, a área de saúde tem sido preservada. Toda essa dificuldade que foi apresentado aqui por todos os componentes e membros, a gente está solidários, né? Porque todos estão buscando maiores recursos. A Secretaria de Saúde vem prestando conta junto ao Conselho Estadual de Saúde, vem construindo junto com o Conselho as prestações de contas, acompanhando todas essas despesas, mostrando a perspectiva, né, fazendo com que o Conselho tenha conhecimento das dificuldades que a Secretaria enfrenta e quais as perspectivas de solução para isso. Então, todas essas dificuldades que nós estamos enfrentando, que causa atrasos de pagamento, não só na parte de alguns convênios, fundo a fundo, e até mesmo alguns fornecedores, no entanto, todos eles vêm sendo cumpridos, né? É lógico que todos querem receber dentro do seu cronograma acertado, mas dentro da disponibilidade financeira, a Secretaria vem honrando e cumprindo esses compromissos. Quanto ao atraso que foi colocado aí das Santas Casas Sustentáveis e Pro Santa Casa, a Secretaria tem chamado esses parceiros e combinando com eles um cronograma de regularização desses atrasos que foram gerados pela situação que o país está passando, né? Nós já tivemos reunidos com algumas Santas Casas, e eu posso citar Santa Casa de Araçatuba, Santa Casa de São José do Rio Preto, Fundação Pio XII, Casa de Saúde Santa Marcelina. Todas elas nós temos chamados na Secretaria, atendidos estas entidades, de forma a fazer um cronograma de acerto e regularização desses atrasos que foram gerados pela essa crise financeira que nós estamos passando. Então, a Secretaria, elas continua à disposição para estar esclarecendo, para estar propondo a regularização dessa parte dos pagamentos, e a área orçamentária também fica à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.
Eu só queria destacar, acho que alguns pontos importantes que o deputado Padre Afonso destacou do relatório, né, que eu achei bem importante, inclusive a gente compartilhar esse relatório, a gente também se debruçar sobre ele, que eu acho que é bem importante. O senhor traz, eu acho que uma questão fundamental que está sendo discutida aqui é o subfinanciamento. Subfinanciamento, acho que não é de hoje que a gente vem discutindo isso no Sistema Único de Saúde. Nós sabemos que ele vem sendo subfinanciado a cada ano. Nós temos aí a questão, se a gente juntar os 3 orçamentos hoje da União, do Estado e dos municípios, a gente não chega a 4% do PIB ainda, financiando a saúde no país, né? Quando a gente compara isso com sistemas universais de saúde, a gente sabe que isso atinge 8% a 10% do PIB, né? Eu destaco isso porque é claro que existem, sim, problemas de gestão e de desperdício de recursos, de falta de planejamento. Nós precisamos investir cada vez mais na qualificação da gestão do SUS, na qualificação na otimização desses recursos. Mas, de fato, este é um discurso que deixa sempre a pecha de que a saúde a gestão da saúde é mal feita, por isso nós temos esse problema, que se fosse bem feita, nós teríamos recursos suficientes. Isso não é verdade, porque nós temos, sim, um problema grave de subfinanciamento. Está aí o Saúde Mais 10, que a gente vem lutando por ele, quando a gente sabe que o governo federal coloca a variação nominal do PIB, e isso é muito ruim para a saúde, por isso a gente vem nessa luta aí para ampliar o financiamento também do governo federal. Além do governo federal, eu acho que tem aqui o questionamento, então, além do subfinanciamento, eu acho que tem uma outra coisa que aparece no relatório, que é de extrema importância, que é a judicialização. A judicialização hoje é um processo que vem atravessando os processos de planejamento do SUS e vem deixando todos os secretários e secretárias, sabem, que estão aqui, inclusive, sabem o drama que nós estamos vivendo com a judicialização no país, né? No meu município, por exemplo, nós já gastamos esse ano em torno de 14 milhões de reais com a judicialização da saúde, enquanto para comprar componentes da assistência básica farmacêutica a gente gastou 4 milhões. Então, é um montante de recursos financeiros. Não bastasse só a questão dos recursos financeiros, a questão também do atravessamento no nosso planejamento. O último exemplo que a gente tem agora, essa polêmica em torno de um possível remédio milagroso da cura do câncer, que é a Universidade de São Paulo. Eu tive contato com o diretor da Universidade de São Paulo, que está em desespero frente à demanda que ele está recebendo de ações judiciais, sendo que a universidade é uma universidade, não é uma indústria química nem farmacêutica, e não tem condições de prover tudo aquilo. Então, este é um outro capítulo importante. Agora, uma coisa que o senhor não destacou no relatório, que eu acho que é de suma importância, que também estamos discutindo aqui hoje, aliás, acho que é o nosso foco aqui hoje, é a questão do financiamento tripartite e a responsabilidade de cada ente federativo. Acho que este é o foco daquilo que nos traz aqui hoje, pelo menos aquilo que nos foi passado. E, nesse sentido, nos pegou, assim, nos surpreendeu algumas notícias, principalmente na fala do Heloísio, representando o secretário estadual de saúde. Primeiro, numa reunião da Comissão Intergestores Bipartite, o próprio secretário, o doutor Polaro, o secretário adjunto, a Silvania estava lá também, ele colocou, sim, o contingenciamento dos recursos da saúde na ordem de 10%. Então, ele deixou isso bem claro, inclusive fazendo a proposta, nessa mesma reunião, de cortar o financiamento do PABinho, que é o Piso de Atenção Básica Estadual. Então, esta é uma discussão séria que nós precisamos fazer, de uma visão que o Estado tem muito divergente da nossa, em que o município só tem o papel de fazer atenção básica e ainda faz mal feito, né? Não é de hoje que a gente já ouviu diversas vezes, tanto do secretário Polara quanto do secretário Davi Uip, que não gostam de dar cheque em branco aos municípios, né? Como se os municípios necessitassem de uma certa tutela para fazer uma atenção básica. E a atenção básica, a gente sabe, acompanhando historicamente todo o contexto do Sistema Único de Saúde, a atenção básica, a gente sabe que hoje, sim, salva vidas. A atenção básica é que faz o cuidado da grande parcela da nossa população que depende do Sistema Único de Saúde. Então, houve, sim, essa proposta de contingenciamento, inclusive com a proposta da extinção do PABinho pelo Estado. Nós fomos firmes numa contraposição na mesma reunião, eles retornaram, né, o Estado retornou essa posição e acabou negociando o pagamento dos 3 trimestres do PABinho, que é essa parcela de atenção básica, sendo o primeiro para setembro, o segundo para outubro, o terceiro para novembro. Só um foi pago e foi pago em outubro. Então, ainda assim, nós temos aí, sim, esta fragilidade no sentido de saber se nós vamos receber o PABinho, ainda que seja os R$3 por habitante ano, né? Que eu acho que a gente também tem essa luta que o doutor Estênio coloca aí em nome do COSENS também, a reivindicação de que esse PABinho seja aumentado aí na ordem
pelo menos de 50% daquilo que é repassado pelo governo federal, né? O financiamento tripartite e as responsabilidades também de cada ente federativo dizem respeito a outros níveis de dimensão do cuidado. Na assistência hospitalar, na média complexidade, e quando a gente olha para isso, nós também estamos enfrentando problemas, e problemas sérios, né? Os AMES, em quase sua totalidade, estão ofertando especialidades e procedimentos muito aquém da necessidade que a gente apresenta nos territórios, né? Falo isso também citando o meu AME lá, que é o AME Regional de Jundiaí, onde especialidades como neurologia, por exemplo, não atendem nem a 3% da demanda que a gente tem na região, né? Na atenção hospitalar, os municípios que são ainda considerados como os municípios que são referência, os municípios que têm os equipamentos hospitalares mais fortes, maiores, e que tem também um teto financeiro do Ministério para atender como referência a uma determinada região, estão extrapolando em muito a sua capacidade financeira de fazer esse atendimento regional, né? Ou seja, aquilo que é repassado pelo Ministério não é suficiente, mas ainda assim é repassado, né? Hoje nós estamos na ordem aí de 27%, pelo menos no meu município, 70% de recursos municipais próprios, 29% de recursos federais, e não chega a 1% os recursos estaduais empregados ali. Mas, ainda assim, esses recursos federais não são suficientes para cobrir a diferença daquilo que a gente pactua dentro da programação pactuada integrada. Então, isso extrapola em muito a nossa capacidade de pagamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos chegando perto de uma situação muito grave, e eu falo isso pela minha região, uma situação muito grave, que são os municípios polos, os municípios referência, começarem a fechar as portas de suas referências, porque não tem mais condições de atender os municípios do entorno, né? Eu acho que isso é muito grave, porque isso quebra um discurso que há muitos anos defendemos, que é o discurso da regionalização solidária, só que a solidariedade está tendo o limite, e o limite a limitação que está se colocando é a limitação financeira, e os municípios menores vão acabar sofrendo muito com isso. Então, aí existe, de novo, uma responsabilidade do Estado em cobrir esta situação que estamos sofrendo. Na assistência farmacêutica, a mesma coisa, as farmácias de alto custo estão com faltas de medicamentos, e esses medicamentos, nós estamos sendo judicializados com medicamentos que, em tese, deveriam ser obrigatoriamente entregues pelo Estado. Em outras ações de âmbito regional, então, atenção hospitalar, posso citar em Jundiaí o Hospital Regional, um hospital que consumiu 70 milhões para sua construção e que hoje não atende sequer 10% das necessidades daquela região, ficando ainda o hospital municipal absolutamente sobrecarregado. Um hospital que está há mais de um ano homologado, inscrito no Santa Casa Sustentável, sem receber os seus recursos. Então, são diversas. Eu não quero aqui trazer, a exemplo do que a Odete disse, não estou aqui para trazer um discurso de fomentar o desespero, mas, de fato, nós estamos passando por uma situação onde nós precisamos rediscutir o financiamento, que é pouco, e, principalmente, rediscutir a parcela de responsabilidade da Secretaria do Governo Estadual de São Paulo. O Governo Estadual de São Paulo, a exemplo também do que foi citado aqui na dengue, nós tivemos no clímax, no ponto alto da epidemia de dengue no Estado, o governo fazendo cortes nos exames que serviriam para a gente fazer esses testes. Então, são inúmeros exemplos que todos os municípios que estão aqui presentes também estão sofrendo, né? E, de novo, não quero fazer um discurso de desespero, mas, como disse o ex-ministro Arthur Quioro, um pouco antes de sair, ele disse: a saúde pública irá entrar em colapso até setembro do ano que vem, né? Eu acho que este colapso já está se aproximando e vai acontecer muito antes disso, se a gente não tomar as devidas medidas e se a gente não ter, de fato, um posicionamento do governo estadual que pode, sim, resolver duas das questões mais importantes que eu citei aqui. Primeiro, o subfinanciamento. Se ele aumentar, eu acho que de 12% para 15% que seja, eu acho que isso já vai colocar mais recursos na saúde. Mas o mais importante que eu considero não é só aumentar o financiamento, mas, sim, cofinanciar junto com os municípios hoje a saúde no Estado de São Paulo. Porque o governo do Estado de São Paulo financia a saúde do Estado e não a saúde no Estado, é diferente, né? Então, assim, o governo do Estado vem financiando os grandes hospitais do Estado, em que a gente não encontra acesso facilitado, os grandes equipamentos hospitalares a gente não tem acesso facilitado, e os municípios vêm minguando sem quase nenhum apoio do governo estadual. Hoje, em Jundiaí, eu cito outros municípios, isso não chega a 0,5%, então não é possível mais a gente continuar. Nós estamos numa situação
muito grave mesmo, e a gente precisa ter este apoio da Assembleia, dos deputados, no sentido de sensibilizar o governador, o secretário de Estado, de que há sim uma responsabilidade de se ajudar os municípios no financiamento. Obrigado. Presidente, primeiro eu quero elogiar a maneira como Vossa Excelência conduziu os trabalhos de maneira democrática, propiciando, apesar da limitação de tempo, a oportunidade de fala de todos que aqui estavam e se inscreveram. Em segundo lugar, fui informado que nós temos aqui mais de 30 municípios, o que mostra a representatividade do COSEMES e o esforço feito. E como foi lembrado aqui pela APM, futuramente podemos fazer um evento conjunto da Associação Paulista de Municípios com o COSEMES, e eu ousaria aqui propor 5 encaminhamentos. Como é importante frisar, a audiência pública não tem caráter deliberativo, esses encaminhamentos nós poderemos levá-los à próxima reunião da Comissão de Saúde, que, com quórum, pode tomar decisões a respeito desses temas. O primeiro deles é que a subcomissão que nós criamos na Comissão de Saúde deve aproveitar o que resulta dessa audiência pública para a escolha dos temas prioritários que serão abordados no âmbito desta subcomissão. E eu quero destacar aqui 2 deles. Primeiro, nós fomos informados pelo secretário de Estado da Saúde que brevemente chegará à Assembleia Legislativa um projeto de lei fazendo uma nova regionalização da saúde no Estado de São Paulo. Nós não sabemos qual é o grau de envolvimento do COSEMES e dos municípios, mas fomos informados pelo secretário que não serão mais 17 regionais, e haverá uma nova conformação da estrutura da Secretaria de Estado da Saúde, e, nesse sentido, eu entendo que esse deva ser um dos temas a serem tratados na subcomissão. O segundo, é óbvio, nós estamos no processo de debate do orçamento-programa para o exercício financeiro de 2016. Então, é preciso que a subcomissão e a Comissão de Saúde dialoguem com a Comissão de Orçamento e Finanças para interferirmos também no perfil da peça orçamentária que será aprovada no final do ano. Em segundo lugar, eu gostaria de reiterar o pedido para que o COSEMES nos forneça o material aqui apresentado, bem como documentos que dispõem sobre o financiamento em âmbito federal. Terceiro encaminhamento proposto é que a proposta feita pela Associação Paulista de Municípios, não sei se conta ou não com o apoio do COSEMES, seja objeto de debate junto à Comissão de Orçamento e Finanças, e particularmente em relação ao relator do orçamento, que é de nós acrescermos 3% do orçamento com recursos próprios do Tesouro a serem vinculados à expansão e melhoria da atenção básica no Estado de São Paulo. Isso é uma proposta trazida pela APM, não sei se endossada ou não pelo COSEMES, mas eu acho que cabe à Comissão de Saúde levar esse debate junto ao relator do orçamento, de tal sorte a aumentarmos e não ficarmos limitados ao piso de 12% do Estado, que, como o próprio nome diz, a Lei Complementar 141 é um piso, não é o máximo. Então, dependendo do diálogo que se faça com o governo do Estado, é possível chegarmos a, no mínimo, 15%. Quarto encaminhamento proposto, todas as medidas possíveis junto ao governo do Estado, ao Tesouro Estadual, à Secretaria da Fazenda, para que não haja mais atrasos e que se ampliem os mecanismos de cofinanciamento do Estado junto aos municípios. Isso aqui foi muito enfatizado em todas as falas. A questão do atraso deve ser evitado, sempre que possível, e a participação no cofinanciamento é uma expectativa dos municípios, ainda mais que o Estado pretende avançar numa proposta de regionalização, o que obriga um debate mais qualificado sobre a definição das políticas em âmbito regional. Por fim, eu entendo que nós deveríamos reforçar o movimento pelo Saúde mais 10 e a proposta aqui trazida pelo prefeito de Araçatuba, ex-deputado e prefeito Cido Sério, que é uma proposta da Frente Nacional de Prefeitos de defesa da CPMF de 0,38, com a redistribuição aqui apresentada, mas vinculado
ao financiamento da saúde e não para o equilíbrio fiscal no país. Quer dizer, é CPMF não para ajuste fiscal, mas sim para gasto vinculado à área da saúde, com a distribuição aqui apresentada. Eu entendo que esses encaminhamentos, fora aqueles que nós devemos obter agilizando a degravação dessa reunião, senhor presidente, pedindo que, tão logo seja possível, nós tenhamos o relatório dessa reunião, disponibilizando a todos os prefeitos e entidades que aqui vieram o conteúdo dessa reunião, e parabenizo Vossa Excelência pela